Olá, eu sou Eduardo Barbabella e esta é a segunda parte do nosso podcast do MNDE sobre a história econômica do Brasil. Neste episódio, contamos com a participação de Luciano Alencar, pesquisador do Manchetômetro, e de Vinícius Carneiro, professor e doutorando do Instituto de Economia da UFRJ. Fique agora com a segunda parte do nosso podcast. Então, Vinícius, a gente chega agora à década de 30, de 1930, pós-crise de 29, e como você colocou agora, o Brasil está num processo de industrialização, e esse processo vai ter uma grande atuação, uma grande liderança do Estado brasileiro, vai ser talvez um dos principais líderes desse processo, que vai trazer um crescimento, um vigoroso crescimento com mudanças estruturais na economia, que você já começou até a dizer um pouquinho, conversar um pouquinho com a gente sobre mudanças que já estavam acontecendo. A gente tem o início da industrialização e a gente vai ver mais mudanças. E esse período de 1930 até 1980 vai ser conhecido como o período desenvolvimentista do Brasil. A partir disso, Vinícius, eu queria te pedir para a gente conversar agora um pouquinho sobre esse período, o período desenvolvimentista, de falar um pouquinho sobre esse período em geral, as características dele principalmente, mas eu queria te pedir para você focar, direcionar em três momentos, acho que mais importantes nessa fase. Primeiro, a Era Vargas, esse aspecto extremamente importante que foi a Era Vargas. Depois, o governo JK, que aí você tem o famoso lema dos 50 anos em 5, e, finalmente, a ditadura militar, que a gente tem o final desse processo de industrialização liderada pelo Estado. Para começar, eu só queria apresentar uma definição que eu vou utilizar ao longo dessa exposição sobre o período desenvolvimentista, que é a definição do que é desenvolvimento econômico. Tá? Existe um debate amplo dentro da economia, das diferentes abordagens teóricas do que seria o desenvolvimento econômico, de que maneira a gente poderia medir esse grau de desenvolvimento econômico. Eu vou utilizar, assim como eu utilizo em sala de aula, uma definição muito simples e geral, para justamente poder abarcar diferentes momentos históricos, diferentes períodos ou processos históricos que as diferentes economias ao redor do mundo, não só a brasileira, passaram. Essa definição vai ser: desenvolvimento econômico é um processo de crescimento contínuo acompanhado de modificação na estrutura produtiva ou de mudança estrutural. Essa modificação da estrutura produtiva ou mudança estrutural vem como própria consequência de de um país conseguir continuar crescendo ao longo do tempo, visto que conforme você vai aumentando essa renda interna, se você não desenvolver uma indústria internamente, se você não desenvolver novos ramos industriais, você vai chegar um momento que você vai ter um colapso, porque você não vai conseguir importar tudo aquilo que esse aumento da renda, toda essa demanda que esse aumento da renda gerou, tá? Então, desenvolvimento para a gente aqui, para essa exposição, crescimento com mudança estrutural. E isso vai começar a ser visualizado dentro da economia brasileira a partir de 1930. Eu sei que a gente está algumas vezes repetindo aqui o ano de 1930 como um momento de passagem, mas importante dizer também, não é uma passagem que se aperta um botão, deixamos de ter o modelo primário exportador, passamos a ter o modelo de industrialização. É uma passagem, é um momento de transição que vai se dar por toda a década de 30, por todo esse período do primeiro governo Vargas, que vai de 1930 até 1945, e que vai ser de maneira gradual. Vai ter momento que isso vai acontecer de maneira mais intensa, mais rápida, vai ter algum momento que você tem algum tipo de retrocesso ou outro, sem contar que parte da dinâmica anterior, ou parte da importância da dinâmica anterior e também de seus grupos políticos, continuam a existir durante esse novo momento que a gente vai viver a partir de 1930. Então, assim, 1930 e dessas políticas que o Luciano já apontou, tomadas por parte
do governo Vargas, antes mesmo, e aí são políticas de intervenção sobre a economia, de preservação do poder de compra, de preservação da renda interna. Então são políticas que a gente pode até caracterizar como keynesianas, e aí o Furtado chama atenção para isso, que o Vargas teria adotado políticas pré-keynesianas, porque ele adotou as políticas antes da teoria mais consolidada que as justificaria ter sido desenvolvida. A teoria geral é de 1936, o Vargas estava adotando isso aqui no Brasil a partir de 1930, tá? E são políticas que rapidamente vão fazer com que o nosso nível de renda interna, o nosso nível de produção, volte para o que a gente tinha antes da crise de 1929. As estimativas feitas pelos pesquisadores é que em 1933 ou em 1934, a gente já teria recuperado o nosso nível de produção ao anterior à crise. A recuperação nos países desenvolvidos ou fora do Brasil foi muito mais lenta do que a gente encontrou aqui dentro, tá? E a gente fez isso de que forma? A gente fez isso deslocando a dinâmica que era dada pelas exportações para uma dinâmica determinada pelo mercado interno, determinada por questões internas. É o que vai ser chamado pelos economistas como deslocamento do centro dinâmico. São os gastos internos que passam a determinar a dinâmica de crescimento da economia, e não mais as exportações, e não mais a expansão das exportações, a expansão da demanda pelos nossos produtos aqui. E sim, a expansão dos nossos gastos no mercado interno é que vão fazer com que os efeitos encadeadores aconteçam pela economia. E aí, esse momento de deslocamento vai ser um momento que a gente vai ter uma modificação da restrição externa. Isso é muito fundamental, porque a gente não vai ter o encerramento da restrição externa. É um erro achar que, a partir do declínio do modelo exportador, as exportações deixam de ser importantes para a economia brasileira. Não, as exportações são importantes para a economia brasileira até hoje, até o ano de 2024. Ano passado, por exemplo, parte do nosso crescimento econômico ele foi movido pelas exportações de bens primários que a gente teve. Então, assim, o que acontece nesse momento é que a restrição externa ou o problema causado pelas exportações, ele deixa de afetar a renda da economia, mas ele continua afetando as nossas possibilidades de continuidade do próprio processo de industrialização que a gente vai começar a passar. Por quê? Porque para se industrializar, nas diferentes etapas, o Brasil, mais ou menos, teve que fazer a importação de produtos lá de fora. E para fazer a importação desses produtos lá de fora, você precisa de moeda externa. E de que forma que o Brasil pode conseguir moeda externa? Exportando. Então, a gente continuou tendo que utilizar os nossos produtos primários, no geral, porque a gente não produzia em larga escala outras coisas, para gerar uma quantidade de dólar, para que com esses dólares, a partir de um direcionamento de um Estado desenvolvimentista, que principalmente se consolidou ali na década de 50, já vou falar um pouco mais à frente, com políticas industriais que direcionava esses gastos para determinados setores da indústria, que você conseguiu utilizar essas divisas para fazer um avanço industrial dentro da economia brasileira. Então, assim, você tem esse deslocamento dessa restrição externa que agora não se apresenta muito como um efeito de diminuir a renda interna, porém, se você tiver uma restrição externa de você não conseguir expandir as suas exportações, o que vai acontecer é que você não vai conseguir a quantidade de dólares necessários que o seu processo de industrialização requer. E aí, isso é muito fundamental, porque quando a gente falar do encerramento dessa etapa lá na década de 80, esse encerramento da etapa vai se dar por uma restrição externa. Então, assim, o processo de deslocamento do centro dinâmico, internalização da nossa dinâmica, não significa dizer que o Brasil se tornou uma ilha independente do mundo. Continuamos a ter uma relação, essa relação continuou a apresentar as possibilidades de desenvolvimento que a gente tinha,
Porém, a imposição que essa relação apresentava para a gente, ela modificou a sua forma, tá? E aí, para falar sobre esses governos, existe um debate dentro da economia sobre uma espécie de espontânea e industrialização intencional. O Lessa, Carlos Lessa, professor emérito da UFRJ, ele definiu o período de 1930 como até 1950 como um período que a industrialização teria se dado de maneira espontânea, no sentido de que você tinha um problema, você teve um problema externo, esse problema externo fez com que o Brasil tivesse que se virar para não ter uma queda do emprego, uma queda da renda de maneira tão brusca. E isso fez com que a gente desenvolvesse políticas, como, por exemplo, que o Luciano citou, de defesa do café, que se mostraram como muito benéficas para a manutenção da demanda, mas que o principal estímulo não teria sido intencional, teria sido muito mais um efeito provocado dado um problema lá de fora. E que somente a partir de 1950, com o retorno do Getúlio Vargas, teria um projeto industrializante um pouco mais claro para o país. Eu discordo um pouco dessa afirmação que é feita pelo Lessa, no sentido de que, claro, várias políticas que foram adotadas pelo governo Vargas lá no início, elas se mostraram como aquilo que o Brasil poderia fazer frente àqueles problemas que a gente estava enfrentando. E essas políticas não foram adotadas só pelo Brasil. Vários países ao redor da América Latina, por exemplo, fizeram políticas semelhantes ou que pelo menos se moviam para a mesma direção de defesa da renda interna e também colheram frutos. Porém, e aí eu não vou entrar num debate se Vargas, lá o primeiro Vargas tinha um projeto industrial muito claro ou não, mas é possível a gente visualizar algumas políticas, alguns projetos industrializantes já dentro desse governo Vargas que conferem um grau de intencionalidade, como, por exemplo, você construir a Companhia Siderúrgica Nacional ao final da década de 30, que é uma companhia de um setor industrial mais pesado e necessário para a indústria brasileira, e você fazer, conjuntamente com isso, ali já no início da década de 40, a construção da Vale do Rio Doce, que foi pensada como uma empresa para você fazer a extração do minério de ferro, depois esse minério de ferro passaria para uma empresa de siderurgia, para você processar esse minério de ferro, para servir de bens para a indústria que estava se formando e que cada vez mais precisava se mover a um degrau superior. Então já tem um grau de intencionalidade dentro desse momento. Mas é fato que, a partir da década de 50, quando o Vargas retorna, e mesmo dentro daquele conturbado cenário político que foi o governo dele, ele consegue fazer diversas instituições e principalmente empresas públicas, empresas estatais, para se tanto pensar o desenvolvimento, é marcante dessa época algumas comissões que são elaboradas, você tem algumas empresas para atuar de fato no desenvolvimento, o mais fundamental disso é a Petrobras, para atuar no ramo do petróleo, e, por fim, empresas também para financiar e direcionar esse desenvolvimento, que é o caso do BNDE, depois, na década de 80, transformado em BNDES, como elementos fundamentais. E aí tem um autor que também da UFRJ, o professor Antônio Barros de Castro, e ele chama atenção para essas empresas, institutos, como um dos mecanismos que fizeram com que esse caráter desenvolvimentista ele acompanhasse durante todo esse momento da década de 50 ou de 1930 até 1980. Não é à toa que quando a gente falar de encerramento da etapa desenvolvimentista, também essas empresas estatais elas vão estar sendo encerradas ou atacadas, tá? Então é conjunto, porque um caráter fundamental desse período é você ter essas empresas que possibilitam esses projetos de mais longo prazo, dão um caráter de continuidade para aquelas políticas dos diferentes governos que foram adotados. E aí a gente entra no período do JK. O período do JK
muito motivado também pelo ambiente político que foi criado. É um momento que a gente consegue implementar diversas políticas que haviam sido pensadas com as empresas que haviam sido criadas durante principalmente o segundo governo do Getúlio. Então, é um momento que você faz um programa, faz um plano, que é o plano de metas, de você fazer um crescimento de 50 anos em 5, você construir a capital do Brasil, uma nova capital, que seria Brasília, pensando em desenvolver, pensando em modernizar o Estado. E aí, quando você olha nos livros de história, é verdade que grande parte das metas do plano de metas, elas não foram cumpridas. Mas é importante a gente ver a direção que tanto as metas quanto a concretização, elas estavam indo. Que é você promover setores chaves para a economia brasileira, para se avançar nesse processo de mudança estrutural e também de crescimento econômico. E, pelo lado da modernização, a gente tinha até a década de 50 o Palácio Residencial brasileiro, e eu gosto muito do Palácio do Catete, mas se você vai comparar com relação a outros países latino-americanos mesmo, que tinham, por exemplo, a Casa Rosada na Argentina, que é um palácio muito mais estruturado. O La Moneda em Santiago é um palácio muito mais estruturado. O Brasil, de certa forma, até representativo, nosso palácio residencial naquele momento, que era um palácio na Rua do Catete, que é uma rua pequena e tudo mais. E quando você tenta passar por esse processo de modernização, você fala, vou construir uma cidade. E, economicamente falando, isso move muito a construção civil, que vai ser um dos setores que vai crescer muito durante esse período do plano de metas. E aí a gente entra na ditadura militar. Esse é um debate muito difícil de se fazer, porém, é importante que se diga que na definição que eu utilizei lá no início de desenvolvimento como crescimento econômico e mudança estrutural, a ditadura militar continuou sendo desenvolvimentista, sim. É durante o regime militar que a gente mais vai ter avanço, até 1980, que a gente mais vai ter avanço da indústria, que a gente mais vai ter crescimento econômico, que a gente vai ter maior aumento de emprego no setor industrial. Então, é sim desenvolvimentista, tá? Então, nós tivemos no Brasil, se a gente pegar o desenvolvimentismo mais consolidado a partir da década de 50, um desenvolvimentismo com democracia até 64 e um desenvolvimentismo sem democracia de 64 até 80. Mas sim desenvolvimentista. É claro que esse desenvolvimentismo, ele, principalmente a partir da ditadura militar, ele foi um desenvolvimentismo conservador, principalmente porque não se olhou para aspectos sociais do Brasil, desse grande Brasil que o Luciano até apontou, desse caráter dual que você tinha de um mais moderno e de um mais atrasado. A ditadura militar, principalmente, não levou esses aspectos em consideração, porém tocou um projeto de industrialização. Foi um processo de industrialização que concentrou muito a renda, que parte considerável da população perdeu o poder de compra. Isso ficou evidente ali a partir já da década de 70, porque quando a ditadura entra no poder, você tem um congelamento salarial. Na verdade, não é um congelamento salarial, mas é uma correção salarial feita a partir de definições estipuladas pela própria ditadura militar, que queria conter o avanço salarial. Então, você tem uma espécie de congelamento dos salários reais e também diminuição desse salário real, que prejudica e muito as condições sociais da população brasileira, mas que continua tendo esse caráter desenvolvimentista. Não chega necessariamente a ser contraditório, porque diversas experiências de desenvolvimento ao redor do mundo também se deram em caráter autoritário. Isso é muito difícil a gente pensar, a gente olhar para isso, é contraditório a gente pensar sobre isso, mas é necessário saber sobre isso, até para entender que tipo de desenvolvimento nós queremos para o futuro. Mas essa ditadura brasileira, mesmo que tenha tido esse caráter desenvolvimentista conservador,
teve esse caráter de crescimento econômico e mudança estrutural. Diversos projetos foram adotados, inclusive dentro do segundo PND, que foi o último momento que o Brasil fez um grande projeto pró-indústria. Bom, aí a gente chega nos anos 80, né? Que ficou conhecida como a década perdida da América Latina, né? Que justamente marca a transição desse período desenvolvimentista para uma era que muita gente chama de uma era neoliberal, né? Nos anos 80 é um período de transição, ainda tem elementos do desenvolvimentismo, já começa a se gestar, mas é principalmente com Collor e que se consolida com o FHC que esse modelo neoliberal começa no Brasil, e aí a gente pode discutir até que ponto ele perdura até os dias de hoje. Tem economistas que falam que com a chegada do PT ao poder se instauraria um modelo novo desenvolvimentista, social desenvolvimentista, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho como é importante o contexto internacional, né, para conformar tanto o fim desse período desenvolvimentista quanto esse novo período neoliberal, e caracterizasse um pouco esse período neoliberal, né, que vem... Os anos 80 a gente tem que entender como uma transição, então, basicamente, dos anos 90 até os dias de hoje, né, por mais que a gente possa discutir até que ponto tem havido alguma mudança com a chegada do PT ao poder. Então, se você puder falar um pouquinho do contexto externo, das características desse período, né, marcado pelo baixo crescimento, seria interessante. Essa é uma pergunta que sempre me deixou muito inquieto, dessa transição dos anos 80 ali, porque vários livros de história parecem, de história ou de história econômica, parecem que chega nos anos 80, você vira uma chavinha desenvolvimentista para algo que não é mais desenvolvimentista, e aí não é respondido muito se é neoliberal ou se não é, em que momento passa a ser ou não passa a ser. Tanto é que essa inquietação que eu sempre tive, esse é um dos temas do que eu estou estudando no momento para minha tese agora. Então eu vou trazer alguns questionamentos que fazem parte da minha agenda de pesquisa nesse momento, tentando direcionar uma resposta, mas tem vários elementos que num futuro a gente pode conversar, mas que eu gostaria de entender um pouco mais. Esse contexto internacional que você apontou na pergunta, Luciano, para mim ele é fundamental, porque uma das primeiras vezes que eu comecei a compreender mais esse momento de transição foi quando eu parei de olhar o Brasil como uma ilha, parei de ter um nacionalismo metodológico, tentando achar que tudo que acontece no Brasil é por força nossa ou por culpa nossa, e começar a entender o cenário externo que o Brasil está dentro. Isso é fundamental para conectar com aquilo que eu falei. Quando a gente entrou no processo de internalização da dinâmica, não significava que o Brasil passou a ser uma ilha, que o setor externo, que a geopolítica externa deixou de ser fundamental para a gente. Continuaram, só que mudou essa forma. E quando chega ali nos anos 80, ao final da década de 70 e os anos 80, a década de 70 vai ser marcada por vários choques, do petróleo principalmente. A gente vai adotar uma estratégia de continuidade do crescimento, mesmo diante desses choques de preço. E aí a gente vai se endividar muito externamente. Ao fazer essa dívida ao longo da década de 70, a gente vai entrar na década de 80 com um grau muito elevado da dívida externa, no momento em que vai ter uma escassez de dólares no mercado mundial. E aí a gente tem uma dívida muito grande e a gente não tem mais quem empreste dinheiro para a gente. O que a gente faz? E aí a gente vai entrar nessa década perdida, que vai continuar ao longo de toda a década de 80, e a gente pode estender até 1994, que é a década perdida, era marcada tanto por esses problemas externos, quanto pela inflação. E aí é importante entender esses dois elementos juntos, porque o problema externo nosso fazia com que o governo, ao longo desse período, os diferentes governos, tivessem que adotar políticas de desvalorização cambial, com o intuito de aumentar o superávit na balança comercial, aumentar as exportações e diminuir as importações, aumentar esse saldo, para fazer com que o Brasil conseguisse uma quantidade de dólares adequadas, não para fechar o balanço de pagamento daquele ano, mas para pagar as dívidas que a gente tinha acumulado ao longo da década de 70 e dos anos anteriores. Isso ficou muito pior num cenário de escassez de dólares, que é tanto pelo choque que os Estados Unidos vai provocar ao final da década de 70, quanto pela moratória mexicana em 1982. E aí o Brasil vai passar por um cenário de tentar diversas medidas econômicas que
envolviam corte de gastos e privatização de empresas estatais, que eram pilares do processo de desenvolvimento. Corte de gastos prejudica diretamente o crescimento econômico, visto que você tem menores pagamentos de salário, menores investimentos públicos. Em empresa estatal, você tem menos mudança estrutural, você tem menos desenvolvimento, visto que essas empresas foram muito necessárias nesse processo. E aí você quebra esses dois pilares do desenvolvimentismo muito bruscamente, ao mesmo tempo que você não resolve o problema externo. E esse problema externo, que você fica fazendo uma desvalorização atrás da outra, vai fazendo com que a inflação, ao longo desse período, vai mudando de patamar cada vez mais. A gente só vai conseguir controlar a inflação, isso é muito importante, quando lá na década de 90, já no governo Collor, a gente inicia um processo de reescalonamento da dívida externa, no momento que a gente começa a contar com credores mais, entre aspas, benevolentes com a situação brasileira, e que possibilitam que a gente estenda muito o prazo dessa dívida externa e que aí com isso a gente não precise mais adotar desvalorização cambial, que aumentava a inflação. Era contraditório você resolver o problema externo com desvalorização, ao mesmo tempo que você tinha o problema interno, que era a elevação dos preços. Tanto é que o programa que vai dar certo com relação a esse aspecto é o Plano Real, que a principal ferramenta desse plano que o distingue dos demais é o câmbio valorizado. Nos demais, você não tinha a possibilidade de ter esse câmbio valorizado, de atrair capital para fechar o balanço de pagamento e pagar essa dívida externa e também o déficit que você tinha em conta corrente. E aí, o saldo desse período é um período que você corta muito gastos, um período que você se desfaz de diversas empresas estatais, basicamente as empresas que o Brasil levou 30 anos para moldar, em 10 anos ali, com exceção de algumas empresas estatais que estão aí até os dias de hoje, algumas delas sofrendo vários questionamentos do mercado, para passar também por esse processo de privatização, as empresas quase todas são privatizadas naquele momento. Empresas em ramos extremamente importantes para a continuidade do processo de desenvolvimento. E aí, é contraditório nesse processo de pesquisa que eu estava fazendo também, que embora esse seja esse período de avanço desse Estado mais neoliberal para se controlar a inflação, é também o momento que a gente está passando pela redemocratização. Nesse momento, a gente vê subir muito, principalmente a partir da Constituição de 88, os gastos sociais e com transferências no Brasil. Então, a gente encerra um Estado desenvolvimentista no momento que a gente começa a ensaiar um Estado que tem um aparato social um pouco maior, que até então, no governo militar, não havia se desenvolvido, e é importante dizer também que até mesmo antes do governo militar, no desenvolvimentismo que a gente chamou com democracia, o aspecto social não era muito levado em consideração. Era muito mais desenvolvimentista do que políticas focalizadas para isso, tá? E aí você tem essa contradição, que você deixa de ser desenvolvimentista e começa a falar, eu quero olhar para o Estado social. Só que esse aspecto desenvolvimentista em si, até os dias de hoje, ele não retornou de vez, tá? Essa é uma verdade. Você tem alguns ensaios que foram feitos para isso. O principal deles, que a gente viveu ali durante o governo Lula, foi o PAC, Programa de Aceleração ao Crescimento, que era um programa no molde desenvolvimentista, mas que durou apenas 3 anos, tá? 3 a 4 anos, porque a partir de 2011, e aí tem várias pesquisas que mostram isso, ele começou a ser descontinuado. Isso fez com que um programa de industrialização, um programa de mudança estrutural, que é pensado para longo prazo, você não resolve esse longo prazo em 3, 4 anos. Porém, conseguimos, de certa forma, principalmente quando a gente olha o que foi o crescimento econômico de 1980 para cá, os últimos 44 anos, que foi em média de 2,3%, ao final ali dos anos 2000, a gente consegue ter um crescimento econômico durante o governo Lula, que é um crescimento econômico que tem um aumento do investimento, que pensa esse desenvolvimentismo de fato. Porém, ele acaba sendo descontinuado
muito rapidamente. E uma herança fundamental desse período, e é importante enfatizar isso, é o aspecto social, que pela primeira vez, a gente pensou isso lá no processo de redemocratização e depois ali na Constituição de 88, mas é de fato no governo Lula que a gente vai ter a implementação desse lado social, com diversas políticas que fizeram com que todos os índices de qualidade de vida da população melhorassem de 2003 até 2010, todos. Pobreza, desigualdade, fome, taxa de mortalidade, todos os aspectos melhoraram durante esse período. Você melhorou a distribuição de renda, você elevou o salário mínimo, isso foi muito fundamental, foi o aspecto central de todos esses planos, porque ao elevar o salário mínimo, você também aumenta o pagamento das transferências, você melhora a qualidade de vida da população. Então, nessa contradição, eu não diria esse governo Lula como neoliberal, como surgiu no debate esses tempos atrás. Eu consideraria como um governo, sim, social, sim, que teve um crescimento econômico, embora tímido se a gente pegar o que foi o desenvolvimentismo, que você cresceu, em média, durante 30 anos, 7,4%. Isso significa que a cada 10 anos o Brasil dobrava a capacidade produtiva. A gente cresceu muito menos, em torno de 4,4% nos últimos anos ali do governo Lula, mas você teve um crescimento, principalmente se você olha essa década perdida, mas que entra nessa última década, e aí você é uma pessoa ótima para falar sobre isso, porque você já escreveu sobre isso, que é essa nova década perdida, ou a década mais que perdida, que é o que acontece com a economia brasileira no período mais recente. E aí eu queria chamar a atenção que de 2014 para cá, e aí de 2014 até 2021, o Brasil viveu a pior crise em termos de decrescimento econômico da sua história, tá? Se a gente pegar as grandes crises que o Brasil teve, pelo menos do período republicano, que é onde a gente tem dados mais consolidados. A que a gente teve de 2015, 16, 17, 18, 19, foi um momento em que você teve mais queda da produção nacional e que esse produto levou mais tempo para retornar ao nível que a gente tinha pré-crise, tá? E isso foi marcado por um momento em que não teve nenhum grande problema externo, no sentido de que, recentemente eu escrevi um artigo com o professor Miguel da Universidade Rural, Universidade Rural do Rio de Janeiro, e a gente aponta que o Brasil não teve nenhuma modificação nos fluxos de pagamento externo que justificasse uma crise de tal tamanho, porque todas as outras grandes crises que a gente viveu no nosso período republicano, pelo menos, e também no período colonial, foram motivadas por algo do setor externo, seja através da queda da demanda, seja por um problema de financiamento de dólares que são necessários para a nossa industrialização. Essa crise de 2014, 2015, enfim, para frente, ela é made in Brasil. A gente fabricou ela, tá? Não é uma coisa para a gente se orgulhar, mas ela veio desses aspectos internos. E isso provocou uma reversão de diversos avanços que a gente teve durante a última década dos anos 2000. Porque lá você avançou. Aqui, nesse último período, você regrediu em distribuição de renda, você regrediu em segurança alimentar, você regrediu em pobreza. Então, assim, esses aspectos econômicos, estritamente econômicos, levam a modificações na estrutura de vida das pessoas. Isso é fundamental que a gente olhe. E a pandemia, eu não vou falar de pandemia, porque ficaria impossível, mas a pandemia, ela só piora essa situação. Os índices estavam piorando como um todo antes da pandemia, ou eles não tinham retornado ao nível pré-crise antes da pandemia. O PIB não ia retornar em 2020, mesmo se você, com as estimativas que a gente tem, o PIB não retornaria ao nível pré-crise em 2020. A pandemia só acentuou uma crise que já era extremamente aguda. O único índice que foi possível sobreviver, crescimento, foi possível continuar melhorando durante esse período, foi o salário mínimo, muito porque ele tem a força da Constituição que ele tenha um aumento, pelo menos para um aumento nominal, pelo menos para repor o que foi a inflação do período passado. Então, assim, vivemos um cenário que tentou
que foi muito ruim por causa desse fluxo de essa interrupção desse fluxo de financiamento externo que gerou um problema de inflação no Brasil, que fez com que a gente adotasse diversas medidas que enfraqueceram o Estado desenvolvimentista. Ensaiamos um desenvolvimentismo ao final dos anos 2000, embora na minha concepção a gente não tenha concretizado esse desenvolvimentismo, mas avançamos em crescimento e mudança social, que rapidamente foram questionadas já nesse período de 2014 para cá, e agora passamos por um momento que busca uma retomada, pelo menos no discurso, tanto uma retomada social, quanto uma retomada desse desenvolvimentismo. Basta ver a concretização agora do que vai se dar nesses anos, visto que temos a aprovação de um arcabouço, desse novo arcabouço fiscal, que, na minha concepção, limita muito a ação tanto de um Estado social quanto de um Estado desenvolvimentista requerido para o Brasil. Bom, eu acho que a partir da análise de hoje ficou bem evidente a importância que o setor externo tem para o Brasil, né? Desde o começo da colonização, inicialmente a gente tinha independência da demanda externa pelos produtos, né? Da cana, do ouro, do café, e a partir da industrialização a gente tem uma mudança qualitativa dessa dependência do exterior. A gente passa a depender cada vez menos da demanda de fora, mas a gente passa a depender cada vez mais das divisas, né? Dos dólares trazidos para a gente poder pagar nossas importações. Ao longo do século XX, a maioria das nossas crises foi por crise de balanço de pagamento, foi falta de divisa para a gente pagar, inclusive as necessárias desvalorizações para fazer frente a esses equilíbrios explicam boa parte dos surtos inflacionários. A gente tem artigos de professores da FRJ que deixam isso bem claro. A restrição externa teve um papel crucial no fim do período desenvolvimentista, e a volta da liquidez internacional é um fator fundamental para a gente entender a estabilização da moeda no plano real. Como o Vinícius apontou, é muito ruim você olhar para o Brasil isoladamente, né? Você adotar esse nacionalismo metodológico. Tanto que nos anos 90, a América Latina inteira estabilizou sua moeda. Tem muito mais a ver com o cenário externo do que com políticas, do que com especificidades do plano real. E aí, nos anos 2000, a gente tem uma folga, a gente tem um rápido crescimento mundial, com melhoria dos termos de troca, é um período que a gente consegue crescer mais. E nos anos de 2010, como o Vinícius destacou, a gente tem a primeira crise autoimposta, porque a gente tem um período de elevada liquidez internacional. O Brasil tinha vultosas reservas internacionais, na casa de 300 bilhões, e mesmo assim a gente começou, ainda no governo Dilma, a fazer uma política de austeridade, que só foi reforçada a partir do golpe, com o governo Temer e Bolsonaro, e que agora a gente teve então uma mudançazinha ali na pandemia, que a questão sanitária obrigou o governo a fazer vultosos gastos, né, um déficit na casa de 10% do PIB, mas depois disso retomou esse baixo crescimento. Agora a gente observou com a eleição do Lula, com a PEC da transição, uma ligeira aceleração do crescimento, né, a gente cresceu 3%, mas para esse ano de 2024, a gente percebe que provavelmente o crescimento não vai ser tão vigoroso, mas aí já é uma questão para outros podcasts. Só ressaltar que é importante a gente ter essa visão panorâmica da economia brasileira, até para entender aonde estamos com base naquilo que percorremos ao longo da história. Eu tentei fazer um resumo, eu peço desculpas se tenha ficado um pouquinho mais longo que os demais, mas eu acho que deu para cumprir essas linhas gerais aí. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e sigamos. Bem, muito obrigado, Vinícius. Foi um prazer te receber aqui. Luciano também, muito obrigado pela parceria mais uma vez. E chegamos ao final de mais um podcast do MNDE. Se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir este episódio, compartilhá-lo e nos seguir nas redes sociais. Até o próximo episódio.